Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 27, dia 16 de agosto de 2023. Jesus cura um paralítico. Lucas, capítulo 5, versículo 17 a 26. E aconteceu certo dia, enquanto ele ensinava, que ali estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as cidades da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor era presente para curá-los. E eis que os homens trouxeram em uma cama um homem paralítico, e buscaram um meio de trazê-los e colocá-lo diante dele. E não achando por onde o levariam por causa da multidão, subiram ao telhado e o desceram pelas lajotas com seu leito, até o meio diante de Jesus. E quando viu a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados? Mas só Deus. Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele lhes disse: Que razoais em vossos corações? Se é mais fácil dizer: Teus pecados te sejam perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Digo-vos, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente levantou-se diante deles, tomou o que estava deitado e foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos coisas estranhas. Levantar e andar. Lucas 5, 17 a 26. Um triplo milagre exige nossa atenção nesses versículos. Ao mesmo tempo, vemos nosso Senhor perdoar pecados, ler os pensamentos dos homens e curar um paralítico. Aquele que poderia fazer tais coisas e fazê-las com tão perfeita facilidade e autoridade deve realmente ser o próprio Deus. Poder como este nunca foi possuído por nenhum homem. Vamos marcar, em primeiro lugar, nesta passagem, que dores os homens terão sobre um objeto quando estão sérios. Os amigos de um paralítico desejavam trazê-lo a Jesus para que fosse curado. A princípio, não puderam fazê-lo por causa da multidão que cercava nosso Senhor. O que então eles fizeram? Quando eles não conseguiram encontrar uma maneira de fazer isso por causa da multidão, eles subiram no telhado e o abaixaram em sua esteira por entre as telhas no meio da multidão, bem na frente de Jesus. Imediatamente seu objetivo foi conquistado. A atenção de nosso Senhor foi atraída para seu amigo doente e ele foi curado. Por dores, trabalho e perseverança, seus amigos conseguiram obter para ele a poderosa bênção de uma cura completa. A importância das dores e da diligência é uma verdade que encontra nossos olhos por todos os lados. Em cada chamado, vocação e ofício, vemos que o grande esforço é um segredo proeminente do sucesso. Não é por sorte ou acidente que os homens prosperam, mas pelo trabalho árduo. Banqueiros e comerciantes não fazem fortuna sem esforço, problemas e atenção. Advogados e médicos não fazem suas práticas sem diligência e estudo árduo. O princípio é aquele com o qual pessoas desse mundo estão perfeitamente familiarizadas. É uma das máximas favoritas: não há ganho sem dores. Vamos entender completamente que as dores e as diligências são tão essenciais para o bem-estar e prosperidade de nossas almas quanto de nossos corpos. Em todos os nossos esforços para nos aproximarmos de Deus, em todas as nossas abordagens a Cristo, deve haver a mesma seriedade determinada que foi demonstrada pelos amigos deste homem doente. Não devemos permitir
que nenhuma dificuldade nos detenha e nenhum obstáculo que nos impeça de qualquer coisa que seja realmente para o nosso bem espiritual. Especialmente devemos ter isso em mente na questão de ler regularmente a Bíblia, ouvir o Evangelho, santificar o sábado e orar em particular. Em todos esses pontos, devemos ter cuidado com a preguiça e o espírito de dar desculpas. A necessidade deve ser a mãe da invenção. Se não pudermos encontrar meios de manter esses hábitos de uma maneira, então devemos de outra maneira. Mas devemos estabelecer em nossas mentes que a coisa deve ser feita. A saúde da nossa alma está em jogo. Seja o que for a multidão de dificuldades, devemos passar por isso. Se as pessoas deste mundo se preocupam tanto com uma coroa corruptível, então devemos nos preocupar muito mais com uma que é incorruptível. Por que tantas pessoas não se preocupam com a religião? Como é que eles nunca encontram tempo para orar, ler a Bíblia e ouvir o Evangelho? Qual é o segredo de sua série contínua de desculpas para negligenciar os meios da graça? Como é que os mesmos homens que estão cheios de zelo por dinheiro, negócios, prazer ou políticas não terão problemas com suas almas? A resposta para essas perguntas é curta e simples. Esses homens não levam a sério a salvação. Eles não têm noção de sua doença espiritual. Eles não têm consciência de precisar de um médico espiritual. Eles não sentem que as suas almas estão em perigo de condenação eterna. Eles não veem utilidade em se preocupar com a religião. Na escuridão, milhares vivem e morrem. Felizes de fato são aqueles que descobriram seu perigo e consideram todas as coisas como perda, se eles apenas puderem ganhar a Cristo e serem encontrados nele. Vamos marcar em segundo lugar a bondade e compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 vezes nesta passagem, vemos ele falando graciosamente ao pobre sofredor que foi trazido diante dele. Ele primeiro dirigiu-lhe aquelas palavras maravilhosas e animadoras: amigo, seus pecados estão perdoados. Depois ele acrescenta palavras que, em questão de conforto, deve ter ficado atrás apenas da bênção do perdão. Levanta-te, diz ele, pega tua maca e vai para casa. Primeiro ele lhe assegura que a sua alma está curada. Então ele lhe diz que seu corpo está curado e o manda embora, regozijando-se. Nunca nos esqueçamos desta parte do caráter de nosso Senhor. A benevolência de Cristo para com seu povo nunca muda e nunca falha. É um poço profundo, do qual ninguém jamais encontrou o fundo. Começou desde toda a eternidade antes de eles nascerem. Ele os escolheu, chamou e vivificou quando eles já estavam mortos em delitos e pecados. Isso os atraiu para Deus e mudou seu caráter, e colocou uma nova vontade em suas mentes e um novo cântico em suas bocas. Tem suportado com eles em toda a sua desobediência e deficiência. Nunca permitirá que eles sejam separados de Deus. Ele fluirá sempre para a frente, como um rio poderoso, através das eras infinitas da eternidade. O amor e a misericórdia de Cristo deve ser a súplica de um pecador quando ele começa a sua jornada. O amor e a misericórdia de Cristo serão sua única súplica quando ele cruzar o rio escuro e entrar em seu lar eterno. Procuremos conhecer esse amor pela experiência interior e valorize-o mais. Que nos obrigue cada vez mais a viver não para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Vamos marcar por último o perfeito conhecimento de nosso Senhor dos pensamentos dos homens. Lemos que, quando os escribas e fariseus começam a raciocinar secretamente entre si e, em particular, acusaram nosso Senhor de blasfêmia,
Ele sabia o que eles estavam fazendo e os envergonhou abertamente. Está escrito que Jesus sabia o que eles estavam pensando. Deve ser uma reflexão diária e habitual conosco, que não podemos esconder nada de Cristo. A ele se aplicam as palavras de Paulo: todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. A ele pertencem as expressões solenes do Salmo 139, o salmo que todo cristão deve estudar com frequência. Não há uma palavra em nossas bocas, nenhuma imaginação em nossos corações, mas Jesus sabe disso tudo. Quantas buscas de coração esta poderosa verdade deve despertar em nós? Cristo sempre nos vê, Cristo sempre nos conhece, Cristo continuamente lê e observa nossos atos, palavras e pensamentos. A lembrança disso deve alarmar os ímpios e afastá-los de seus pecados. Sua maldade não está escondida e um dia será exposta com medo, a menos que se arrependam. Deve assustar os hipócritas de sua hipocrisia. Eles podem enganar o homem, mas eles não estão enganando a Cristo. Deve vivificar e confortar todos os crentes sinceros. Devem lembrar-se de que um mestre amoroso está sempre observando-os e deve fazer tudo como à sua vista. Acima de tudo, eles devem sentir, por mais zombados e caluniados pelo mundo, eles são medidos de maneira justa e justas pelos olhos de seu Salvador. Eles podem dizer: Tu, Senhor, que conhece todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. João 21:17. Amém e amém. Tem continuação. Senhor, muito obrigado por esse dia de quarta-feira. Deus abençoa-nos. Abra as nossas mentes e os nossos corações para o Teu Santo Espírito, ó Pai. Manifesta a Tua graça e o Teu amor, hoje e sempre, eternamente. Amém.